Olá, aqui é o professor Heraldo, bem-vindo ao canal Social do Araguaia. Hoje vamos trabalhar um tema, democracia versus ditadura. Nos dias atuais se discute muito, vamos manter a democracia, vamos respeitar a Constituição, ou queremos a intervenção militar, queremos a volta da ditadura militar, e esses pensamentos ideológicos ficam no ar. Então a gente vai entrar no tema sobre tipos de regimes, entender esses pensamentos, e espero que vocês gostem. Aproveite e comente, curte, se inscreva, fique à vontade. Para facilitar o entendimento desse conteúdo, preparei um PowerPoint e facilitará o nosso trabalho aqui nessa videoaula. Só um minutinho. Democracia versus ditadura. Professor Heraldo Aconsorte de Pereira. Regime de governo. Quando falamos em regime de governo, referimos ao modo como um governante ou um governo em geral estabelece suas formas de poder. Então, se ele é um governo democrático, ele vai ter um jeito de governar. Se ele é um governo autoritário, ele vai ter outro jeito de governar. Definição de regime de governo. Antes de distinguirmos o regime de governo, precisamos estabelecer com maior precisão a distinção fundamental entre governo e Estado. Podemos dizer que a noção de Estado sempre está ligada às noções de pátria e território? O Estado é a instituição permanente e abstrata que organiza e rege um território, que por sua vez não é abstrato. O governo é aquele que rege o Estado por um determinado tempo. Para vocês entenderem, o Brasil é um Estado e tem suas políticas públicas, tem o controle de tudo. Já o governo, ele tem esse controle, mas ele é temporário. Teve o governo Lula, agora nós temos o governo Bolsonaro, então são governos diferentes e que administra do seu modo de ser. Nós também teve governo da ditadura militar, teve o governo do Juscelino Kubitschek, teve o governo do Getúlio Vargas, tivemos vários tipos de governos, mas o Estado nunca muda, o governo sim. Definição de regime de governo. Por isso podemos dizer que o Estado é duradouro e o governo é passageiro. Assim sendo, alguns governos são mais democráticos e outros mais autoritários, variando o modo como o poder é aplicado e como as pessoas podem ou não participar das decisões governamentais. A partir de 1988, os governos são mais democráticos. O governo Fernando Henrique é um governo democrático. O governo Lula é um governo democrático. Já o governo Médici já é um governo ditatorial. Getúlio Vargas teve um governo ditatorial e também teve um governo democrático. Ele participou dos dois modelos. Ciência política. A ciência política é uma área do conhecimento encarregada de entender e classificar os conceitos que habitam o mundo político, tais como noção de Estado, governo, soberania, poder, formas de governo, regime de governo e sistema de governo. E a ciência política vai estudar o quê? O poder, vai estudar o político. Regime de governo versus forma de governo. Muitas vezes a ciência política deverá reconhecer a filosofia para estabelecer os elos conceituais e os norteadores que guiam o seu trabalho. Faz-se necessário, no caso do entendimento dos regimes de governo, não confundi-lo com as formas de governo. Temos como exemplo de forma de governo as trazidas pela filosofia política de Aristóteles: monarquia, aristocracia, democracia, tirania, oligarquia e demagogia. Democracia. Reconhecendo que há uma soberania popular, porque um governo só pode ser justo e atender às demandas da vontade geral. A maioria puder participar do processo. Os regimes democráticos elegem um corpo de cidadãos que participam da tomada de decisões,
direto ou indiretamente. Temos como exemplo as democracias antigas e contemporâneas, representativas ou participativas. A democracia que nós utilizamos é a democracia representativa. Nós escolhemos o vereador para nos representar, nós escolhemos o deputado estadual, o deputado federal, o senador para nos representar. Nós escolhemos o prefeito, escolhemos o governador, escolhemos o presidente para fazer a nossa vontade. O difícil é porque, quando a gente fala em fazer a nossa vontade, um exemplo, se eu não concordo com o liberalismo, eu não vou votar no liberal. Se eu não concordo com o bem-estar social, eu não vou votar um cara do bem-estar social. Se eu não concordo com um cara socialista, eu não vou votar no cara socialista. Então, assim, pelo menos isso, o pensamento da democracia representativa tinha que acontecer. Mas muitas vezes as pessoas votam mais por quem faz um barulho maior, ou por quem está tendo um financiamento maior, que tem chance de ganhar uma eleição, vota como se fosse time de futebol, às vezes nem entende muito bem esse processo. Mas estamos aqui nesse momento para passar isso para vocês, entender melhor como isso funciona. Regime de governo autoritário. O autoritarismo, como forma de governo, assume um lugar de destaque quando um governo, um grupo de pessoas que participam do governo assume o poder e não reconhece os cidadãos. Aquele que participa da cidade, seu direito de tomar decisão política. Um governo autoritário, o Médici na ditadura militar, é um governo autoritário. Todos eles, né, da ditadura militar, eram autoritários. Mas eles tinham um jeito de dizer que não era tão autoritário. No tempo do Geisel, ele agia de um jeito que parecia que era até democrático, né? Que não era tão linha dura como o Médici. Mas era ditador, porque só tinha dois partidos, né? O partido do governo e tinha um outro partido que dizia que era oposição, mas não era oposição, fazia tudo que o governo queria. Você não tinha um marxista deputado, nunca, um cara mais esquerdista, não tinha como. Esses caras, ou que não estava preso, já tinha sido expulso do país, ou estava fora da política, porque já foram tirados dos seus cargos por isso. Então, assim, o autoritarismo, ele é uma ditadura, ele é autoritário, mas ao mesmo tempo ainda quer dizer que tem algo de democrático. Já o autoritarismo, não. O autoritarismo já é mesmo bem ditatorial. Não precisa disfarçar o que ele é. No autoritarismo, pelo crescimento do Estado, os cidadãos são levados a viver no modo como o líder autoritário quer, o que garante uma adesão uniforme das massas ao governo. O fascismo de Mussolini, o nazismo do Hitler, esse totalitarismo de mandar em tudo, mandar nas pessoas, mandar no mercado, eles têm um controle de tudo. Isso provocou também aquela vontade do Hitler, do nazismo, de dominar o mundo, do Mussolini, da Itália, de criar o novo Império Romano. Isso provocou a Segunda Guerra Mundial e ambos saíram derrotados. Nazismo. Corrente política surgida na Alemanha no final da década de 1910 e no início da década de 1920. O nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período entre guerras, tendo como principal liderança o ex-cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler. O nazismo construiu um Estado totalitário na Alemanha na década de 1930, sendo esse fato o principal motivo da eclosão da Segunda Guerra Mundial. O nazismo ele foi muito odiado, assim, e é odiado até hoje, porque mandou muita gente para o campo de concentração, muitos judeus, ciganos, negros, quem pensasse diferente deles. Então, o nazismo ele dominava o país e já caçava os seus opositores, principalmente os judeus. Fascismo é entendido por cientistas políticos e historiadores como uma forma radical de expressão do espectro político da direita conservadora. Aquele conservador militar que quer comandar e quer caçar os seus opositores, esse aí é um fascista, vem do fascismo. Socialismo é um sistema econômico e ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. O socialismo acredita numa igualdade de sociedade, mas
no final fica o poder, o ditador e o grupo que comanda, e o povo. Então, acaba criando duas classes sociais. Comunismo, por outro lado, seria o resultado da implantação das ideias socialistas, onde o objetivo principal é a busca da igualdade entre os membros da sociedade. Assim, um governo que estaria formado pela classe trabalhadora seria o proprietário e teria o poder decisório em todos os assuntos. O comunismo veio da ideia de Karl Marx. Entretanto, o comunismo nunca aconteceu, sempre chegou no socialismo. Quando Lenin fez a Revolução Russa e criou a União Soviética, porque para ser comunismo tem que sair do capitalismo e ir para o socialismo e ir para o comunismo. Quando acabasse as classes sociais, o país seria um país comunista. Entretanto, tanto a União Soviética, Coreia do Norte, Vietnã, China, Cuba, quando chegou no Estado, o Estado não quis se dissolver, porque o ser humano gosta do poder. Então, quando o Fidel viu, opa, Fidel Castro, eu tenho poder, eu não vou largar. Quando o Lenin viu o poder, eu não quero largar, porque ele morreu, aí sumiu Stalin, aí, que era mais fanático pelo poder ainda. Então, assim, o Mao Tse-tung na China, então todos eles teve dificuldade para enfraquecer o Estado, foi fortalecer o Estado. Então o país se tornou socialista e não chegou a ser um país comunista, como escrevia Karl Marx. Anarquismo tem origem da palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. O anarquismo é uma corrente de pensamento, uma teoria ideológica política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado, sobre a população, ou de hierarquia, e prega a cultura da autogestão e da coletividade. Já o anarquismo já vai direto para o comunismo, como diz. Já o povo comanda, não tem Estado. Derruba o Estado e já cria algo que a população comanda. Por isso fala anarquismo. Liberalismo. Liberalismo é uma doutrina política e econômica que surge em sua essência da vontade de limitação do Estado para a consequente ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio. Então já mostra, o liberalismo é bem capitalista. As propriedades privadas tendo liberdade para negociar, o Estado não intervindo, um Estado mínimo. Keynesianismo. O keynesianismo ficou conhecido como uma revisão da teoria liberal. Nessa teoria, o Estado deveria intervir na economia sempre que fosse necessário, a fim de evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego. Então, algumas crises que aconteceram no liberalismo e também a concorrência do socialismo na Guerra Fria. Então, o keynesianismo, o povo tinha um bem-estar social, tinha um direito ao trabalho e ganhavam bem, um jeito dos povos nórdicos, como Noruega, Suécia, vivem, Finlândia. Então, assim, o keynesianismo ele sempre olhou o povo com bem-estar social. Então, o capitalista não teria tanto lucro, mas a população sim, e seria agraciada com a ajuda do Estado. O neoliberalismo já era registrado em alguns escritos do século XVIII e XIX, mas começou a aparecer com mais força na literatura acadêmica no final dos anos 80, com uma forma de classificar o que seria um ressurgimento do liberalismo como ideologia predominante na política e economia internacionais. Com o fim do socialismo, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo se tornou hegemônico. E não fazia mais sentido gastar tanto dinheiro com bem-estar social. Então, o neoliberalismo ganhou força. Então, a maioria dos países começaram a deixar o seu Estado mínimo. Então, é uma política muito forte atualmente. Anarcocapitalismo. Acredito que o Estado é um monopólio que causa desordem social, além de dívidas fiscais.
essas circunstâncias não dão espaço para um capitalismo legítimo. O anarcocapitalista é algo novo. O pessoal acredita que o fim do Estado, como um anarquismo, mas não com uma visão marxista, sim com uma visão capitalista, que as empresas iam comandar o mundo, que o capital privado ia comandar o mundo, e é um pensamento assim novo e diferente. Então, pessoal, eu mostrei para vocês aí os vários pensamentos ideológicos, né? Então, por isso que quando a gente discute política dá muita briga, porque tem pensamentos totalmente diferentes. Às vezes a pessoa não entende todo esse processo, mas aprende algo conversando com os amigos. Então, em algum momento, essa pessoa ou se sente conservador, ou se sente liberal, ou se sente neoliberal, ou se sente socialista. Então, assim, ou do bem-estar social. Então, eu não estou aqui também para dizer qual linha você deve seguir ou qual linha que você acha melhor. Isso você com certeza já sabe. Só quero mostrar para você que há diversos pensamentos e no momento eu vejo que a democracia burguesa e liberal está mais na moda, né, na maioria dos países, mas que tem outros pensamentos aí surgindo e só o futuro nos dirá qual caminho o Brasil seguirá. Então, até logo, obrigado por você estar assistindo esse vídeo, estamos juntos.